coisa é que o Dom Pedro ele foi um sujeito que foi muito importante. Ele, dentro da sua administração, ele conseguiu manter a unidade territorial. E olha que o Brasil é grande, que era um desejo do seu pai, um medo de que ocorresse com o Brasil o que aconteceu com as colônias europeias, com as colônias espanholas em toda a América do Sul, que se perdia, cada dia eles perdiam o controle das terras. E o imperador Dom João, com essa preocupação, que já orientara Pedro I quando era menino, já vinha orientando com relação à manutenção da unidade territorial, manteve-se a unidade territorial. É certo que a preço de fio de espada, a preço de sangue, num certo momento, mas ele foi habilidoso ao mesmo tempo dessa manutenção territorial por parte pacífica, por parte a fio de espada. Ele teve a importância do controle das elites brasileiras, que não tinha muita simpatia a ele. Ele teve a importância de ter feito a primeira Constituição Nacional. Constituição essa que vigorou até 89, só caiu com a República. Há de se observar que nenhum dos imperadores violou essa Constituição. Ele fez uma rainha em Portugal, ele fez um imperador no Brasil. Como homem, como indivíduo, ele tinha lá suas rompâncias. Dizem que era um homem de muita vitalidade física, e dizem que era um amante fervoroso, né? Ao ponto de alguns historiadores colocam que os ricos na época, a elite, escondia as filhas dos olhares do Dom Pedro com medo delas se perderem apaixonadas pelo príncipe, o já imperador. Tinha, segundo alguns, um temperamento muito altivo, um comportamento até se assemelhando a um boçal em função do ímpeto, do arrojo e da decisão do momento, mas tinha uma aclamação popular, era querido pelo povo, sim. Ele só era detestável por alguns das elites e pelos militares portugueses que estavam no Brasil para defender a nossa costa prioritariamente. Mas havia dentro do continente, no Brasil continental, também as capitanias ou as províncias que tinham os militares portugueses ali estabelecidos, né? Mas ele conseguiu conviver com tudo isso, teve grandes confusões com a coroa portuguesa. É certo também que por parte já com conhecimento e sapiência e concordância do seu pai, mas a corte se manifestava contra ele, e ele não era contra ele, era uma maneira da corte portuguesa se defender da possibilidade da perda do Brasil. O Brasil, eles tinham medo que o Brasil se perdesse. Mas ele conseguiu se manter aqui, foi desobediente às ordens de Portugal, teve um pouco de muita coragem ao declarar a independência, mesmo sendo tipo um sujeito não muito delicado, não muito político, mas acatou na íntegra o decreto que a sua esposa assinara. Depois disso, ele conhece nesse interregno, ele passa a se relacionar com a dona Domitila de Castro. Foi um negócio complexo dentro da corte, muita gente criticava, fez a esposa, dona Leopoldina, sofrer muito, isso é fato, ao ponto dela morrer, aparentemente de depressão, de angústia, pelo comportamento do Dom Pedro, que pega uma amante e põe para conviver com a esposa, um negócio que até hoje não encontra muita guarida no bom senso. Mas foi feito, né? E até que em um certo momento ele deixa o seu filho aqui, o Dom Pedro II, como seu herdeiro, como príncipe regente, e nomeia o Andrada, né, José Bonifácio, como o seu tutor, né, o guardião desse príncipe. Então o Dom Pedro I foi importante para a nossa história,
desde o dia do Fico, desde a Declaração da República, a manutenção da unidade territorial, o controle dos rebeldes, de uma forma, até diria, complexa, por ele não ser muito político e ter tirado as regalias de algumas pessoas que eram próximas à corte, notadamente militares, que era gente que se beneficiava muito dessa relação aproximada com o Império, com a coroa, com os monarcas em si, e o status do Estado. Ele foi muito prejudicado, teve as rebeliões internas de alguns que não concordavam com ele, alguns chegaram a dizer que ele era ditador, essas coisas. Verdade ou não, o fato é que ele nunca foi ditador, tanto é que ele estabeleceu uma Constituição, e ele cumpriu essa Constituição. Tá? E ele sempre defendeu a liberação dos escravos, ele sempre foi contra a escravatura. Isso serve para a tese daqueles que afirmam que a escravatura era uma manutenção da monarquia. Não é verdade. Era uma manutenção dos liberais, até de alguns conservadores e dos republicanos, a manutenção da escravatura, que eles eram proprietários de terra. Eles tinham que tocar sua agricultura, tocar o seu negócio. E quem era o provedor dessa força de trabalho? Era o escravo. Então ninguém queria perder isso. E a coroa, como ela não era dona de fazenda, ela não tinha grandes propriedades, não vivia disso, ela não tinha interesse na manutenção dos escravos. Lógico que tinha a pressão internacional, notadamente da Inglaterra, para o rompimento com essa prática. Mas a ideologia e os ideais monarcas nunca foram escravocratas, nunca foram escravagistas, muito pelo contrário. Então ele conseguiu fazer essa gestão, saiu, deixou o Andrade Silva cuidando do seu filho Dom Pedro II, que vai ser tema do nosso próximo assunto. Só para esclarecer, essas ideias aqui têm o escopo para, nesse momento, nós estamos esclarecendo como o Brasil funcionou dentro da monarquia, depois nós vamos tratar de Dom Pedro II, República, e aí sim nós vamos mudar a nossa linha de comportamento, que é defender efetivamente com todos os fundamentos a monarquia, o retorno da monarquia ao Brasil, o retorno do regime monárquico com o sistema parlamentarista clássico. Nós estamos aí, você vê em todo canto, jornal, TV, há 2 anos debatendo a respeito de Dilma, de Cunha, de governo, política, porém ninguém abre a boca para trazer uma coisa nova. Nós somos escravos dessa república malograda desde 1889. Então esse bate-papo que estamos trazendo aqui tem a finalidade de mostrar como as coisas funcionavam, quem eram os personagens, tanto na monarquia, depois nós vamos tratar da república. E aí você vai entender que o senhor, a senhora, você, monarquista ou não, o monarquista sabe que é monarquista e sabe por quê. E você que ainda não é monarquista vai perceber e entender que você efetivamente é monarquista desde o seu nascimento. Só que nunca deixaram você saber disso e jamais te falaram que ser monarquista é muito positivo. Para concluir, galera, curta, publique para os seus colegas, dê o okzinho, participa aí com a gente, vamos tocar essa luta em frente. Para concluir, se isso que vivemos e vimos é república, monarquia já!